Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, dos versos 1 ao 5. A conspiração contra Jesus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo, no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: Não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Mateus capítulo 26, dos versos 14 ao 35. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis? E eu lhe o entregarei. E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: O que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu? Ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe-o dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que, daqui em diante, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite. Pois está escrito: Eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois de ser eu ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo que, nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Marcos capítulo 14, dos versos 1 ao 2.
Jesus é ungido em Betânia. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. Marcos capítulo 14, dos versos 10 ao 31. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade, e acharam como ele lhes tinha dito, e eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12, que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu-lhes, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Mas disse-lhe Pedro: ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesta noite, ainda esta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. Lucas capítulo 22, dos versos 1 ao 38. A conspiração. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes,
o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles lhe disseram: Onde tu queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado. Ali fazei os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes: Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse: Tomai-o e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim com vós. Mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Porquanto, qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebeis à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de conhecer-me. E ele disse-lhes: Quando eu vos enviei sem bolsa, alforge ou calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse-lhes: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforge, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas.
E ele lhes disse: é o suficiente. João, capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois tu saberás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que se lavou não necessita de lavar senão seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Assim, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se então seu senhor e mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, felizes são os que as praticam. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora eu vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou ele. Na verdade eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: Na verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros duvidosos sobre de quem ele falava. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro, portanto, acenou para ele, para perguntar quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que tu fazes, faze-o depressa. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso. Porque alguns deles pensavam que, como Judas tinha a bolsa, Jesus lhe tinha dito: compra as coisas que nos são necessárias para a festa, ou que desse algo aos pobres. Ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite.
Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e imediatamente o glorificará nele. Filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu também agora vos digo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde tu vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por minha causa? Na verdade eu te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado por 3 vezes.